Lição de número 5, 2 de agosto de 2020. O título da nossa lição é O Lamento de Jó. Textuário nosso: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, versículo de número 4. A verdade prática nossa diz assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Nossa leitura bíblica em classe, eu gostaria que você acompanhasse conosco, se encontra no livro de Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 26, estaremos fazendo a leitura, e diz assim o texto, Jó, capítulo 3, versículo 1: depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-nos as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre o número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro e que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como a criança que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá a luz a um homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que temia me veio, o que se receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Irmãos, pode se sentar. Então o título da nossa aula hoje é O Lamento de Jó. Conforme a leitura que agora aqui fiz, os irmãos já puderam notar Jó expressando todo o seu lamento. Na aula passada nós falávamos a respeito do drama de Jó, e nessa aula agora nós vamos ver o lamento de Jó. Essa passagem do capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo de número 26,
Nós vemos agora Jó aqui amaldiçoando o dia do seu nascimento. E agora nós vamos ver sobre este lamento que Jó faz a respeito do dia do seu nascimento. Por que será que Jó lamenta o dia do seu nascimento? Por que esse texto que nós aqui agora acabamos de ler, ele expressa tanto lamento da parte de Jó? Haja vista que nós já estudamos o seu sofrimento, o drama, a realidade que Jó vivenciou, a dor da perda dos seus bens, a dor da perda de seus filhos, a saúde dele atingida. Aula passada nós vimos todo esse drama que o patriarca Jó enfrentou, drama familiar, drama financeiro, o drama na sua saúde. E Jó agora, a Bíblia vai nos ensinar que ele diz, ele expressa, ele amaldiçoa o seu dia, o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que nasci e a noite em que disse: foi concebido um homem. Jó vai lamentar seu nascimento, a sua miséria. Irmãos, quando nós começamos a estudar a respeito do livro de Jó, nós começamos a nos identificar com este livro. Muitos do que aqui estão presentes hoje, eu creio que nas demais aulas que já foram ensinadas, você de alguma maneira já se identificou com Jó. Se identificou no sentido que um homem, um patriarca, piedoso, temente a Deus, como Jó assim era, passou por todas essas situações. E aí você olha para você mesmo e diz: eu sou cristão, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, então por que eu também não posso passar pela mesma situação? Ou muitos assim também dizem: eu sofro, será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Veja bem, estamos aprendendo com Jó, que mesmo sendo um homem fiel a Deus, temente a Deus, um homem a qual o próprio Deus dá testemunho a respeito dele, ele também passa por todas essas situações de uma forma com certeza incomparável com as situações que eu e você vivenciamos. A situação em que o patriarca enfrentou talvez não se compara nem um pouco com a situação que eu e você muitas vezes enfrentamos, que não chega sequer muitas vezes perto do que Jó passou e enfrentou. Por isso ele é um grande exemplo também para nós. Por isso ele nos deixa grandes ensinos. Com a vida de Jó nós aprendemos muito, irmãos, que até mesmo os homens mais piedosos da terra podem ser abatidos. Abatido com o quê? Com dor, sofrimento. No caso aqui do patriarca, até mesmo abatido pela depressão, pela angústia. Até mesmo os homens mais piedosos podem ser abatidos pela angústia, pela depressão. Jó é um exemplo disso, irmãos. Em tempos de grande angústia, o ser humano, o homem, a mulher, pode se encontrar em situações complicadas. Situações estas que podem levar sim ao homem a ficar em extrema angústia, até mesmo em estado de depressão. O importante é eu e você entendermos que assim como Jó passou por tudo isso, mas ele permaneceu fiel a Deus. A sua fé não foi abalada. Mesmo ele tendo pedido a morte a Deus, ele não blasfemou contra Deus. Mesmo pedindo a morte,
ele não blasfemou contra o seu Criador. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades, está na tua introdução aí, se abateu sobre a vida sobre a vida dele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. 3 amigos de Jó foram consolá-lo. Quando eles se deparam com a situação de Jó, eles não têm palavras, eles não têm o que dizer, mas eles se sentam com Jó e ficam calados. Tem momentos que nós passamos por situações que, mesmo nós tendo amigos, mesmo nós tendo pessoas próximas de nós, muitas vezes ela não tem o que nos dizer, porque são situações tão complicadas, tão adversas, que as pessoas ficam até sem saber como ajudar. E aí você fica naquele silêncio, você ouve aquele silêncio, mesmo tendo pessoas próximas de você. Você já passou por isso? Você já se encontrou em uma situação que, mesmo tendo muitas pessoas próximas, parecia-se que não tinha ninguém, porque o silêncio era tão grande que ninguém conseguia expressar algo de ajuda ao teu favor? Esta era a situação em que Jó se encontrava. Só que a situação dele era um pouquinho diferente ainda da minha e da sua. A situação em que Jó se encontrava: vestes sujas, sentado no monturo, sentado nas cinzas, com o corpo cheio de enfermidades, ou seja, o corpo desconfigurado, se coçando, se raspando com telhas, feridas abertas, com mau cheiro. Esse era o lugar que ele se encontrava, a maneira que ele se encontrava, com a cabeça raspada, com um caco de telha agora raspando as suas feridas. Jó estava na cinza. E agora os seus amigos se sentam próximo dele, e agora todos em silêncio, todos quietos. O que Jó tinha perante ele agora era só o silêncio, tanto da terra quanto o silêncio do céu. Irmão, quando você tem o silêncio da terra, até dá para você aguentar, né? Agora, quando você tem o silêncio do céu, quando você tem o silêncio de Deus, isso dói profundamente. Pior do que o silêncio dos homens, irmão, é o silêncio de Deus. Jó, ele tinha um silêncio duplo: silêncio dos homens e silêncio de Deus. Imagine a situação dele agora. Agora, depois deste silêncio, a Bíblia vai nos ensinar que depois desses 7 dias de silêncio, Jó agora ele rompe. E de que maneira ele rompe esse silêncio? Com um lamento. Jó ele vai romper esse silêncio com um lamento. Mas não era um lamento comum, não, um lamento do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento. Olha onde Jó foi, ele foi lá no dia do nascimento dele. E através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Ele abre o seu coração
Ele desabafa e ele faz 3 perguntas. Por que eu nasci? Vai meditando aí você agora. Talvez você já fez essas perguntas para você mesmo e até mesmo para Deus. Por que eu nasci? Por que eu nasci? Porque não nasci morto? Segunda pergunta. E por que ainda eu continuo vivendo? Porque nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Essas foram as 3 perguntas do patriarca Jó. Aí você diz assim, mas que pergunta? Talvez também um dia você fez as mesmas perguntas. Ou você conhece alguém que já fez essas 3 perguntas. Ou você conhece alguém que tem vontade de fazer essas 3 perguntas. Veja bem, Jó era homem como eu e você. Ele era uma pessoa de carne e osso como eu e você. E no momento de lamento profundo dele, do fundo da alma, ele arranca essas 3 perguntas. E essas 3 perguntas vai nos ensinar muitas coisas nesta manhã. Ou essas 3 perguntas vai nos responder muitas coisas esta manhã. Vejamos que Jó ele sofreu tanto, ao ponto dele entrar em desespero, irmãos, e se arrepender da vida. Uma pessoa, para chegar ao ponto de se arrepender da vida, imagine a situação que a pessoa está se encontrando. Muitos dizem que se arrepende da vida, mas se arrepende da boca para fora, irmãos. Não está passando por dor, não está passando por sofrimento. Às vezes aconteceu alguma coisa naquele momento ali, e a pessoa já abre a boca. Por que eu nasci? Fala sem pensar. Você já deve ter conhecido alguém assim, ou até mesmo você por algum momento já deve ter dito essas palavras, sem pensar. Às vezes você brigou com a esposa por causa de uma bobeirinha, ou a esposa brigou com você e já disse: para que eu nasci? Ou por que eu nasci? Sabe, coisinhas bobas. E as pessoas já indagam, já fazem essa pergunta. Jó não estava falando essa pergunta aqui por pequenas coisas. O sofrimento do patriarca, a lamentação era do fundo da alma dele, do que ele estava vivenciando verdadeiramente. Perdeu seus 10 filhos. Aqui não era a situação de um homem que tinha perdido 10 reais, de um homem que tinha trupicado, batido seu pé, martelado seu dedo apenas, não. Porque tem pessoas que apenas trupicam na rua, já abre a boca para maldizer, para falar palavrão, palavras de baixo escalão. Jó não se encontrava nessa situação. A situação de Jó era totalmente diferente. A lamentação da alma, do íntimo, de uma dor e sofrimento emocional, físico, espiritual. Quando Jó indaga por que eu nasci, não era uma coisa da boca para fora, sem pensar. Jó estava com pleno raciocínio quando ele faz essas 3 perguntas. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. As perguntas que Jó fez aqui não era de alguém que estava fora de si, não, de alguém que estava doido. A indagação de Jó aqui, a pergunta, o questionamento dele foi totalmente diferente do que a mulher dele fez. Jó,
amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí Jó olha para a mulher e diz: você está louca? Mas a loucura dela aqui, da mulher, não é porque ela estava doida, é pelo sentimento que ela estava vivenciando, e ela diz aquilo para Jó. Mas Jó apenas responde para ela o seguinte: não agiu Deus até hoje com bem para conosco? Por que também não pode agir Deus com mal? Jó estava em plena consciência, e até mesmo nesse ponto aqui ele estava em pleno raciocínio, mas era algo que brotava da sua alma, do seu íntimo, e ele estava indagando: por que eu nasci? Quando olhamos a história de Jó, além de todo o seu drama, de todo o seu lamento, nós vemos de uma forma linda aqui algo que as pessoas conhecem pela chamada paciência de Jó, mas não sabem o que é essa paciência muitas vezes. O sentido da palavra paciência dentro do contexto do livro de Jó é para mostrar a mim e você que mesmo diante de todo o drama que ele viveu, de todo o lamento que ele expressa aqui no capítulo de número 3, nós vemos acompanhado a paciência desse patriarca. Como assim acompanhado? Justamente, irmãos, nós vemos aqui a perseverança deste homem que não amaldiçoou o seu Deus, que não blasfemou contra o seu Deus. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas ele não amaldiçoou o seu Criador. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, não do seu Criador. Ele não blasfema contra Deus. Por isso nós vemos a perseverança, a paciência deste homem. Irmão, se fosse qualquer um no lugar de Jó, mediante o lamento, a dor vivenciada, não teria a mesma paciência, não teria suportado. A paciência aqui no sentido de suportar todas essas coisas. Ele pede a morte, e eu quero deixar bem claro já na introdução aqui, o fato de Jó pedir a morte não faz apologética, ou não faz defesa ao suicídio, que é algo totalmente diferente. Jó preferia não ter nascido ao perder os seus filhos. Jó estava expressando aqui: toda a alegria que eu tive durante toda a minha vida, melhor seria não ter nascido, porque as coisas que agora me abatem, eu preferia ter não passado por toda essa alegria, ou melhor ainda dizendo, eu preferia nem ter nascido. Jó estava aqui expressando a nós esse sentimento. Só que apesar de tudo isso, ele estava suportando. Apesar de tudo isso, irmãos, ele estava suportando a dor, sem perder a confiança em Deus. Ele estava suportando o sofrimento, sem perder a confiança em Deus. Pedir a morte a Deus não é a mesma coisa que suicídio. Jó, quando ele pede a morte a Deus, ele está reconhecendo que Deus é o dono da vida, Deus também é o dono da morte. Ele estava reconhecendo que Deus era o doador da vida, e somente Deus poderia tirar a vida dele. Nessa lição veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Quando Jó lhe pede a morte,
ou quando Jó aquele desejava não ter nascido, talvez Satanás tivesse dito assim: pronto, agora Jó vai blasfemar contra Deus. Agora Jó blasfema contra Deus. É o que Satanás talvez estava pensando. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, também deveria ser a causa da sua morte. Pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Jó ele tinha essa consciência. Jó ele sabia muito bem que o dono da vida era aquele que dava, mas era também aquele que poderia tirar. Primeiro lamento de Jó. Então, o primeiro lamento que Jó faz é este: por que nasci? Esse vai ser o primeiro lamento do patriarca. Por que eu nasci? Jó ele vai e amaldiçoa o dia do seu nascimento e a noite em que ele foi concebido. Irmão, você que já teve filho, irmã, você que já teve filho, o dia do nascimento do filho é a maior alegria da vida nossa. Quando você vê um filho, uma filha nascendo, é a maior alegria que nós temos, não é isso? Você que é pai aí, você sabe o que eu estou dizendo. A maior alegria que você tem é ver o nascimento do seu filho ou da sua filha. Isso nos alegra de tal maneira, para nós é um grande dia, irmão. Fica marcado, o dia do nascimento do seu filho fica marcado para sempre na tua vida. Fica ou não fica? Fica marcado. É algo que a memória nossa, independente dos anos que se passam, não consegue se apagar. Não é assim? Não consegue se apagar, irmãos. Para nós é um grande dia. Agora imagina Jó expressando que foi o dia mais terrível para ele. Mediante a situação que Jó se encontrava agora, o dia do seu nascimento para ele era o dia mais terrível. Dá para você entender isso? Como que pode um dia que é extrema alegria se tornar um dia mais terrível da sua vida? Dessa maneira, Jó estava encarando o dia do seu nascimento. Jó estava expressando, irmãos, que todas as alegrias que ele já tinha vivenciado até ali na sua vida, tudo que ele havia passado de bom até ali, não compensava o grande sofrimento que ele estava vivenciando agora. Olha o que Jó estava expressando, que toda a alegria que ele tinha vivido até ali, não compensava. Jó estava colocando na balança que toda a alegria que ele já tinha vivido não compensava o grande sofrimento que ele estava experimentando. Sentado no montouro em meia cinza, os seus amigos ali em volta, Jó quebrando aquele silêncio agora com esse grande lamento do fundo da sua alma, ele estava dizendo: toda a alegria que eu vivi até agora não compensou a tristeza que eu estou enfrentando. Então imagine a situação desse homem. Só que mais uma vez nós vemos aqui ressaltada a paciência de Jó. Irmão, apesar de Jó estar praquejando contra si mesmo, está maldizendo o dia do seu nascimento, nós vemos aqui pela Bíblia, ele não está blasfemando contra Deus. A situação de Jó
o lamento dele era uma expressão da dor e do sofrimento que ele estava vivenciando. De maneira nenhuma, irmãos, era uma revolta contra Deus. Você não vê uma revolta contra Deus, diferentemente de muitas pessoas nos dias de hoje, que maldizem, até chegam muitas a blasfemar contra Deus. Muitas pessoas se revoltam contra Deus. Se revoltar contra Deus por quê? Se Ele é dono da tua vida, irmão, Ele é dono da tua vida, não é você. Todo o controle está nas mãos dEle. Ele sabe o que é bom para você. Jó estava sendo provado por Deus. Deus concedeu ao adversário, a Satanás, ele concedeu, Satanás, e vai e tira tudo que Jó tem, os bens, até mesmo a família, pode tocar até na saúde dele, mas a vida dele é minha. Nela você não toca. Muitas pessoas se revoltam com Deus por causa de pequenas coisas, achando que Deus é culpado. Irmão, Deus não é culpado de nada. Se tem alguém que é culpado de alguma coisa, sou eu e você. O nosso inimigo, Satanás, ele só tem poder de influenciar. Ele joga setas, ele joga oportunidades, mas quem cai na cilada de Satanás somos eu e você mesmo. Livre-arbítrio, escolhemos com as próprias mãos. Oportunidades que Ele nos apresenta, muitas vezes escolhemos com as próprias mãos. Eu disse na aula anterior, queremos botar culpa em Satanás de tudo. Nunca tomamos a responsabilidade das coisas, porque é mais fácil culpar alguém, ou culpar a outro, ou culpar até o próprio diabo, do que tomar as responsabilidades e dizer: eu errei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados. Desculpa não muda as circunstâncias, desculpa só gera mais desculpa. Reconhecimento do erro muda as circunstâncias. Quando eu reconheço perante Deus as minhas fraquezas, os meus erros, os meus pecados, Deus é misericordioso para me perdoar e me ajudar a voltar para o caminho. Não podemos ser bons em desculpa. Se tem algo que nós não podemos ser bom, é ser bom em desculpa. Dar desculpa. Irmão, não podemos ser bom em dar desculpa, não. Nós temos que ser bons sim, em quê? Em reconhecer os nossos erros perante Deus e mudarmos. Nós temos que ter a humildade de reconhecer perante Deus as nossas fraquezas, as nossas transgressões e mudarmos. Pecado não é vitamina. Pecado é a condição do homem que se encontra
longe de Deus, afastado de Deus, ou quando se transgride um preceito bíblico. Mas mesmo o homem e a mulher que pecam, eles têm a oportunidade de se restabelecer perante Deus, mediante a sua confissão a Ele. E a Bíblia nos ensina que nós alcançamos misericórdia diante de Deus quando reconhecemos as nossas falhas e os nossos pecados perante Ele. Aquele que deixa alcança misericórdia. Jó, ele vai expressar o seu lamento. A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó: por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, não era da boca para fora, é do íntimo. Então cuidado com o que você diz da boca para fora, porque talvez pode se tornar algo verdadeiro. Deus quer ouvir aquilo que está no seu íntimo. Escute isso. Deixa eu aproveitar essa deixa. Deus quer ouvir aquilo que está no seu íntimo. Tem um texto bíblico que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Mas o que é? É o que há no íntimo. Não é do que é falado da boca para fora, mas é o que está no íntimo. Deus quer ouvir o que está no teu íntimo. Porque se você fala coisas boas é porque teu íntimo é bom. Se você fala coisas más é porque algo de errado é no teu íntimo, no teu coração. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Vários personagens bíblicos vão expressar o que há no seu interior, vão expor, lamentar. Jó não está sozinho nessa categoria. E dentro desse ponto eu ainda quero colocar algo para você. Dentro da pergunta: por que eu nasci? Teu nascimento tem um propósito. Se você se pergunta por que você nasceu, Deus não vai revelar agora a Jó por que ele nasceu. Mas mais alto você vai aprender. Deus vai se apresentar a Jó de uma forma linda aqui. Vai apresentar desde a criação, mostrando a Jó: eu sou aquele que fez todas as coisas, eu criei todas as coisas pelo poder da minha palavra. Mas não é essa aula que nós vamos estudar agora, tá? Vamos voltar aqui para o texto. Entenda, por que eu nasci? Você nasceu porque tem propósito. Você que está assistindo aí, você nasceu porque você tem propósito. E um dos propósitos, já quero colocar aqui: você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para louvor de Deus. Você nasceu para representar Ele nessa terra. Você nasceu para engrandecer o nome de Deus, não teu. Você tem propósito de vida. Você precisa encontrar qual é esse propósito. Em Deus você encontra. As pessoas que ainda se perguntam por que nasceram, é porque não encontraram o propósito. Se não encontrar o propósito, é porque ainda não encontrou Deus. Se não encontrou o propósito, é porque ainda não conheceu
verdadeira mensagem da cruz. Se não encontrou o propósito ainda, é porque precisa aceitar verdadeiramente a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Você nasceu porque você tem propósito. Amém? Por que nasci? Foi a pergunta dele. Aí nós temos o ponto 2 aqui que diz assim: que em lugar da memória viesse o esquecimento. O que Jó estava pedindo a Deus? Que no lugar da memória dele viesse o esquecimento, que ele se esquecesse do dia que ele nasceu, que ele não tivesse lembrança do dia do seu nascimento. Eu disse que o dia do nascimento é um ponto, é um momento que marca a vida das pessoas, é um momento que marca o ser humano. Jó estava dizendo aqui, quero esquecer deste momento, quero esquecer dessa época, dessa circunstância. Que melhor que viesse todo o esquecimento que eu tive. Jó estava dizendo aqui, melhor fosse que tivesse sido apagado do calendário. Você já passou por esses momentos em que você disse assim: mas como que eu queria que esse dia não tivesse existido? Como eu gostaria que fosse riscado este momento do calendário da minha vida? Você já deve ter se perguntado com certeza alguma vez. Eu já me perguntei algumas vezes: Senhor, como que eu queria que esse dia não tivesse existido, que essa circunstância, esse momento não tivesse acontecido? Com toda certeza não é só eu que perguntei isso não, ou disse isso para Deus alguma vez. Você também em algum momento da tua vida, com certeza deve ter dito isso a Deus. E geralmente, ou todas as vezes, nós desejamos que esse dia nunca tivesse existido nos dias maus, nos dias que nós enfrentamos algumas adversidades que queriam riscar do mapa, riscar do calendário, momentos desagradáveis, momentos que muitas vezes nós pecamos contra Deus, que nós entristecemos Deus, que nós aborrecemos a Ele, momentos que nós entristecemos o nosso cônjuge, o nosso próximo, os nossos filhos, os nossos pais. São momentos esses da nossa vida que nós gostaríamos de ter riscado no nosso calendário, chamado vida. Todos nós, com toda certeza, passamos por um momento, um dia desse. Momentos que queríamos se esquecer, tirar da nossa memória, esquecer de uma vez por todas. Isso era o que Jó estava pedindo. Só que ele estava pedindo desde o dia do seu nascimento. Queria esquecer tudo. Jó estava lutando emocionalmente, irmãos, fisicamente, espiritualmente. Situação de miséria que ele se encontrava era profunda. Como muitas pessoas já se encontraram, como muitos que vão estar assistindo essa transmissão aqui também já se encontraram. Desejo nunca mais se lembrar daquele dia. Entenda, porque quando nós conseguimos enxergar que aquele dia foi um dia mau, há um negócio interessante. Muitas vezes o pecado parece bom. Você vai me entender o que eu vou dizer aqui. Muitas vezes o pecado parece bom. Irmãos, eu já disse várias vezes, vou dizer mais uma vez, porque se pecar fosse ruim, ninguém pecava. As pessoas só pecam
Porque o pecado vem fantasiado, ele vem recheado, ele vem com uma cobertura que parece agradável aos olhos, ao paladar, ao tato. Por isso as pessoas pecam. E quando as pessoas pecam e bate-se a consciência do pecado, há um arrependimento, a pessoa se arrepende. Só que nesse trâmite do arrependimento, a pessoa fica se martirizando. Mas por que eu pequei? Por que eu errei? Como eu gostaria que esse dia não tivesse existido? Como eu gostaria que esse momento não tivesse acontecido? É o que nós gostaríamos, nunca mais se lembrar desse dia. Irmãos, tem coisas que devem ser esquecidas, não lembradas. Eu sei que nós não conseguimos esquecer de todas as coisas, mas pelo menos não lembrar mais dessas coisas, para que não venhamos sofrer. E tem coisas que Deus até permite que nós lembremos. Tem coisa que já estava esquecido no pensamento há muito tempo. Muito tempo havia se esquecido. Mas em muitas ocasiões Deus nos traz a memória. E por que Deus faz isso? Porque é algo que Ele quer fazer neste propósito. Tem coisas que Deus nos traz à memória, para que talvez nós possamos ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações que lá atrás passamos. Tem coisas que esquecemos que Deus nos traz à memória, para que nós sejamos de exemplo a vidas que também precisam de ajuda. Tem coisas que Deus nos traz à memória, que havíamos esquecido, porque Ele tem um propósito. Muitas vezes é para ajudar outras pessoas, ou muitas vezes até mesmo para mostrar para mim e para você o que Ele já fez na minha vida e na tua, para que nós nunca esqueçamos que Ele tem cuidado de nós, que lá atrás Ele cuidou de nós, que Ele continua cuidando e continuará. Escute, quando nós esquecemos de algumas coisas, e tem coisas que Deus nos faz a lembrar, tem coisas que Deus nos faz lembrar, é justamente para que eu e você não joguemos fora a experiência que nós tivemos com Ele. Já parou para pensar nisso? Em momentos difíceis da tua vida, momentos de sofrimento, de lamento da sua vida, Deus estava lá com você. Experiências complicadas que você queria esquecer, mas Deus fala para você: não jogue fora essa experiência, porque ela é um alicerce para a tua vida, ela é um alicerce para a vida de outras pessoas. São experiências vividas com Deus para crescimento. São sofrimentos, lamentos, momentos difíceis vividas com Deus, que são experiência para crescimento. Da mesma forma que nós jamais devemos deixar que um momento ruim, um momento mau, um momento de dificuldade jogue fora toda a experiência que você já viveu com Deus. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu isso aqui.
Às vezes passamos por alguns momentos difíceis, ou às vezes alguém está nesse momento vivenciando um momento difícil na vida, em que você talvez esteja dizendo assim: não dá mais para mim, eu não suporto mais, eu não aguento mais, desta vez. Aí Deus está dizendo para você agora, neste momento: não jogue fora toda a experiência que você já teve comigo. Aleluias. Não jogue fora tudo que nós já vivenciamos junto e até que eu te ajudei. Não jogue fora todo momento de intimidade que você teve comigo até aqui, por esse momento difícil que você está se encontrando, porque esse momento difícil também vai passar. Esse momento difícil eu também vou te ajudar a suportar. Essa dificuldade eu também vou estar com você, assim como eu estive em todas, assim como eu estive em todos os momentos. Alguma vez Deus já falhou com você? Alguma vez Deus já te abandonou? Pensamos muitas vezes que Deus nos abandonou. Pensamos muitas vezes que Deus nos desamparou. Irmão, se Ele tivesse abandonado você, se Ele tivesse desamparado, você não estaria hoje onde você está. Você já estava morto. É forte o que eu estou dizendo, mas você já estava morto. Se você tem vida, é porque aqui Deus tem concedido essa vida a você. Ou seja, Ele está com você, não te abandona nem um só minuto. Se tem vida, tem esperança. Cristo é a tua esperança. Se tem vida, tem esperança. Cristo está com você. Se tem vida, tem fôlego. Cristo é o teu fôlego de vida. Ele nunca falhou com você. Melhor dizendo, Cristo nunca falhou com a humanidade. É a humanidade que falha com Ele. Deus nunca falhou com a sua criação. É a criação que falha com Ele. Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo. São os momentos na memória que nós gostaríamos de esquecer. Mas entenda, nós vivemos dias bons e dias maus, faz parte da vida. Nessa jornada chamada vida, Deus está com você. Mesmo nos dias bons, mas também nos dias maus, Ele está com você. O que mais Jó faz? Ou diz que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário, e que dessa forma tanto esse dia como essa noite jamais tivessem existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem, do versículo 4 ao versículo 7 do capítulo 3. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem veio o caos. Deste raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivenciando. A lógica é simples: se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos traz com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Quem em vez da ordem
viesse o caos. Em vez da ordem, viesse o caos. Irmãos, Jó estava se sentindo abandonado por todos, inclusive por Deus. É o sentimento dele, ele estava se sentindo. Em momento algum ele amaldiçoou Deus, em momento algum ele blasfemou contra Deus. Mas a expressão de lamento da sua alma, ele estava se sentindo abandonado por todos e por Deus. Embora, só que aí tem um embora aqui, tem um mas. Embora ele reconhecesse, irmãos, a soberania de Deus. Embora ele reconhecesse tudo isso, Jó ele passou a desejar que a sua existência ela fosse eliminada do universo. Era o que Jó estava desejando. Jó não via nenhum sentido mais, irmão, dele existir. Ele olhava para o sentido da vida dele e não encontrava. Ele estava que nem um homem que estava caminhando sem direção, sem rumo. Ele tinha perdido totalmente o caminho dele. Não tinha mais perspectiva. Sabe quando a pessoa perde a perspectiva de vida? Sentido. Irmão, os 10 filhos morreram. Perdeu todos os seus bens. A sua saúde agora foi atacada. O que Jó tinha? Apenas a vida dele agora. Apenas a vida. Perdeu totalmente a perspectiva. Não tinha escape. Aonde ele olhava não tinha mais escape. Não tinha para onde correr. Tinha perdido já a esperança de tempos melhores, irmãos. Quantas pessoas se encontram nessa situação? Não encontra o caminho mais. Não acha mais escape, não acha mais direção. Perdeu-se a esperança de tempos melhores. Quantas pessoas estão vivenciando esse momento nessa terra? Sem perspectiva de vida. Quantas pessoas se encontram dessa maneira? Abra comigo João, Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 33. João, capítulo de número 16, versículo 33. É nesse momento que nós nos encontramos, nessa situação em que Jó se encontrava, nós alcançamos pela palavra ânimo para prosseguir. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Cristo vai dizer: eu venci o mundo. Sabe o que é paz? A ausência de guerra interior. Isso é paz. O que verdadeiramente as pessoas buscam? É a paz interior. A paz em Cristo é a ausência de guerra, de conflito interior. Não é exterior, é interior. Essa falsa paz que o mundo prega, né? Tem-se guerra. Teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Irmão, Primeira e Segunda Guerra Mundial não era para trazer em si uma paz interior. Porque quando a pessoa tem paz interior, ela tem paz consigo mesma e paz com Deus. Não estou falando sobre essa paz falsa, essa paz que o mundo quer oferecer. Não, eu estou te falando sobre a paz que excede todo entendimento. É a paz com Deus, é a paz consigo mesmo, é essa paz interior.
Aí Cristo fala: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. Em Cristo tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas espera aí, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Cristo vai dizer para mim e para você assim, ó, mesmo com tudo isso que você está passando, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu estou com você. Tem de bom ânimo. Estejais em paz comigo e eu com você. Estejais em paz consigo mesmo. Tem de bom ânimo. Eu estou com você. Não importa como está o mundo, caótico, em guerra, em destruição, em alvoroço. Não importa, tenha as paz comigo, tenha as paz com Deus, tenha paz consigo mesmo. Mateus 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vou ler mais um texto para nós, para a edificação da nossa alma. Mateus, capítulo de número 28. Versículo 20, eu quero ler apenas a parte B, Mateus 28, versículo 20, parte B, que diz assim: e eis que eu estou convosco, e eis que eu estou com você, e eis que eu estou com você. Quando? Quando é que Ele está conosco? E Ele vai responder: e eis que eu estou com você, todos. Ele não diz somente agora, somente depois, somente daqui 10 minutos. Não, ele diz assim, ó: todos os dias, todos os momentos, todas as horas, segundos, minutos, milésimos de segundos. Eu estou com você, eu estou em você, até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isso. Aleluias, aleluias. Eu estou com você, eu estou com você, todos os dias, todos os dias. Você pode estar até sozinho, você pode até achar que está sozinho, porque achamos que estamos sozinhos quando não há ninguém perto de nós, quando a nossa esposa não está conosco, quando o esposo não está conosco, quando os filhos não estão conosco, quando os amigos não estão próximos, achamos que estamos sozinhos. Mas Deus diz para você nesta manhã: eu estou com você todos os dias, todos os momentos, aleluia, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, meu irmão? Você não está sozinho, minha irmã? Ele que te fez, que te criou, está com você. Então, olhe para o teu sofrimento. Pode até olhar para a tua dor agora e dizer: Deus está comigo. Deus é meu refúgio. Ele é a minha fortaleza, bem presente nas horas da angústia. Ele está comigo. Você pode dizer isso nessa manhã? Ele está com você? Ele está comigo. Pois aos pés da cruz é o melhor lugar. Pois aos pés da cruz é o melhor lugar. Aos pés de Cristo é onde nós nos derramamos. Aos pés de Cristo é onde nós choramos. Aos pés de Cristo é onde nós rasgamos a nossa alma, o nosso ser. Aos pés de Cristo, onde nós nos abrimos por inteiro, de corpo, alma e espírito. Aos pés da cruz, aos pés de Cristo, é onde nós reconhecemos toda a nossa fraqueza, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor. É aos pés de Cristo, aquele que tem todo o poder para ajudar a mim e a você.
é somente diante dos pés de Cristo. Segundo lamento de Jó, qual foi o segundo lamento dele? Por que não nasci morto? Foi a segunda indagação de Jó. Por que eu não nasci morto? Descansando em paz, descansando de todo aquele sofrimento. Jó estava no seu limite. Jó se encontrava no seu limite. Aí tem uma pergunta interessante: mas quem que conhece o limite de si mesmo? Se não somente Deus. A gente tem até o costume de dizer assim: estamos no nosso limite. Quem conhece nós por inteiro é Deus. Ele sabe qual é o teu limite. Ele sabe, somente Ele sabe até onde você suporta. Você não sabe até onde você suporta. Mas Jó estava expressando que estava no seu limite. E o interessante é que quando nós chegamos ao nosso chamado limite, sabe o que acontece? Quando o homem e a mulher chegam no chamado limite, se desencadeia no mundo sobrenatural. Aleluias. Quando nós chegamos no nosso chamado limite, entra o mundo sobrenatural, se desencadeia no mundo sobrenatural. Aquilo que nós chamamos de campo natural some. Ou seja, o homem, o eu, o que eu posso fazer. Quando nós nos encontramos no nosso limite, entra o campo sobrenatural, o agir de Deus. Porque o que Deus pode fazer num segundo, num minuto, eu e você não podemos fazer na vida inteira. O que eu e você demoramos para fazer a vida inteira, Deus faz com o poder da sua palavra. Aleluias. Louvado seja Deus. Quando eu chego no meu limite, na minha limitação, é aí que entra o sobrenatural de Deus. Ei, tem coisas que é para você, mas tem coisas que é somente para Deus. Aleluias. Tem coisas que é só Ele que vai resolver na tua vida. Não é você, não é teu amigo, não é teu esposo, não é tua esposa, não são teus filhos. Tem coisas que quem vai resolver na sua vida é somente Deus. Tem coisa que está longe da minha e da sua alçada. Campo sobrenatural é dele. No natural você até pode fazer alguma coisa, mas no sobrenatural é Deus. Naquilo que é impossível é dele, naquilo que é possível é seu, mas naquilo que é impossível é dele. Às vezes estão tão quebrados, às vezes nós nos encontramos tão quebrados como cacos. Você sabe o que é um caco quebrado, né? Por mais que você tente juntar ali as partes do caco, sempre fica um fiapinho, uma ferpinha do caco ainda. E às vezes aquela ferpinha ainda consegue te furar o dedo. Por mais cacos que nós nos encontramos muitas vezes, Deus sempre concede a sua graça para nós suportarmos. Aleluia. Por mais caco que eu e você nos encontramos muitas vezes, mais quebrados que eu e você possamos nos encontrar muitas vezes, a graça, o favor imerecido dele nos alcança e nos faz suportar.
a sua graça em nosso favor, nos dá suporte, nos dá fôlego, nos traz esperança, nos traz auxílio, nos traz alento, nos traz vida. Jó não tentou em nenhum momento suicídio, escuta isso. Jó não tentou suicídio, por mais difícil que parecesse a vida dele, ele não tentou suicídio. Ele pediu a morte a Deus, mas ele não tentou suicídio. Quando a pessoa tenta suicídio, ela está achando que ela é dono da vida dela. Ninguém é dono da vida para tirar a própria vida. Se alguém pode tirar a vida, é Deus. Ele dá, ele pode tirar. E a pessoa tenta suicídio, sabe por quê? A pessoa tenta suicídio. Por que as pessoas tentam suicídio? Porque as pessoas querem matar a sua dor. As pessoas que tentam suicídio é porque ela quer exterminar a dor que está sentindo. Muitas vezes não é porque a pessoa é má, não, irmão. É porque a dor é tão forte, tão grande, que a única solução que ela acha que existe para matar a dor, a angústia, o sofrimento, é tirando a própria vida. E daí entra eu e você, irmãos. Aleluias. Daí entra aquele que um dia se dobrou diante aos pés da cruz, se dobrou diante de Cristo e reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua alma e da sua vida. Aí entra eu e você. Daí entra as boas novas. Daí entra a esperança. Daí entra as boas novas através da tua vida, para alcançar as pessoas, para alcançar as vidas que pensam, que acham que a única maneira de matar a sua dor é tirando a própria vida. Daí entra eu e você com as palavras de vida. Daí entra eu e você com Cristo. Daí entra eu e você com aquele que é a esperança. Ele é a esperança. Daí entra eu e você com aquele que é doador da vida, que é dono dela, que é senhor dela, que é o único que pode verdadeiramente tirar da dor daquele que sofre, o sofrimento daquele que sofre. Jó em nenhum momento pensou tirar a vida, ou desejou tirar a vida. Ele entrega na mão de Deus. Deus, o Senhor é dono, o Senhor pode tirar. Quantas pessoas precisam ouvir de mim e de você? Cristo é a solução. Irmãos, vou dizer até um negócio sério. Não é a igreja, não é a placa de uma igreja. Cristo é a solução, não é um homem, não é uma pessoa, não é um ministério X ou A, B ou Z, mas Cristo é a solução. Ele é a solução para a nossa dor, Ele é a solução para o nosso sofrimento, para a nossa angústia. E muitas vezes a solução está nas minhas mãos e na tua. Como assim? Muitas vezes a esperança de alguém está na minha vida e na sua. Como assim? Você carrega a esperança dentro de você. Você carrega a vida dentro de você.
Você carrega a salvação dentro de você. Você carrega Cristo. Cristo não está preso em um madeiro. O madeiro não pode segurar Cristo. A morte não pode segurar Cristo. Por isso ele é vida. A vida está viva. Você dá para entender isso que eu estou falando? A vida está viva. A vida é Cristo. Ele é a fonte. Ele é a chave que abre a porta. Ele é a chave para todo sofrimento. É a solução para toda angústia, toda tristeza. Ele é a solução para todas as coisas. Inclusive, mesmo se as adversidades vierem nos abater. Escute, se o dono da vida está com você, se aquele que tem a chave de todas as coisas, o poder sobre todas as coisas, irmão, você tem que dizer que nem Paulo: o viver é Cristo, o morrer é ganho. Você entendeu isso que eu falei? O viver é Cristo, o morrer é ganho. Porque se você está em Cristo, nem a morte pode te segurar. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor. Uma realidade para os cristãos. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento, mas ao mesmo tempo temos a promessa consoladora de Jesus. E a todo momento Ele está nos consolando. Você sabia que muitas vezes Deus usa o sofrimento para chamar a minha atenção e a tua? Sabia disso? Repare só, irmãos, nos momentos de mais tribulação em que a humanidade passa, nos momentos mais difíceis que as pessoas passam, geralmente é os momentos que mais recorrem a Deus. Deus usa do sofrimento para que as pessoas possam voltar a Ele. Deus usa muitas vezes o sofrimento para chamar a atenção das pessoas. Ele não tem prazer em ver as pessoas sofrerem. É diferente. Deus não tem prazer em ver as pessoas sofrimento. Mas até mesmo em meio ao sofrimento, Deus chama a atenção nossa para Ele. É como se o sofrimento ele fosse uma escola de Deus para nós. Sabia disso? Por quê? Porque nesse sofrimento nós vamos nos tornando mais fortes em Deus. Ele vai tonificando a nossa alma. Ele vai nos fazendo mais forte. Você reparou que muitas vezes, e isso é uma coisa muito interessante também, que às vezes as pessoas... Vou falar daqui a pouco sobre isso. Segura aí. Daqui a pouco a gente já fala sobre isso. Mas uma coisa interessante que nós aprendemos aqui, irmãos. Nós aprendemos mais de Deus quando nós estamos no fundo do poço. Nós aprendemos mais de Deus quando nós estamos na angústia, no sofrimento, na tristeza,
do que quando nós estamos no alto. Já parou para pensar nisso? Porque quando nós estamos muito no alto, nós achamos que nada pode nos atingir. Nós somos intocáveis, invencíveis. Repara nisso. Quando nós estamos, irmãos, lá no pico, lá enxergando o sol, dia ensolarado, nós não nos preocupamos com as coisas. Nós não nos preocupamos. Mas quando as pessoas estão na profundeza, nos vales escuros, nós aprendemos. No meio do sofrimento, você pode olhar para ver, irmãos, nós aprendemos mais no meio do sofrimento dos que nos dias que nós estamos festejando, nos dias de festa. A verdade é essa, não deveria ser, mas é. Porque se o homem soubesse aproveitar os dias bons, os dias que Deus nos concede, e ser grato a Deus em tudo e por tudo, talvez não passaria por tantos dias maus. Mas é uma triste verdade em que o homem esquece de agradecer a Deus nos dias bons e só quer reclamar nos dias maus. Terceiro lamento de Jó: por que eu ainda continuo vivo? Esse era o terceiro lamento de Jó: por que eu ainda continuo vivo? Por quê? Jó, ele queria que Deus tirasse a vida dele, irmãos. Que Deus tirasse. Para quê? Para aliviar o sofrimento dele. Só que tem uma coisa interessante que a gente aprende aqui também, nesse querer que Deus tirasse a vida. Irmão, para e pensa um pouquinho comigo. Pedir a Deus a morte, daqui nós vamos aprender com Jó. Pedir a Deus a morte não é a mesma coisa dizer que Deus agiu sem razão quando Ele nos deu a vida? Não é? Se eu peço a morte a Deus, não é a mesma coisa de dizer assim: peraí, Deus quando me fez, então Ele agiu sem razão? Deus nunca age sem razão, Ele tem propósito para tudo. Então tua vida tem propósito. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Se Deus te fez, tua vida tem propósito. Deus não age sem razão. Ele tem razão para tudo. Ele é a própria razão. Vale a pena viver? Era o que Jó estava expressando. Vale a pena viver? Temos que viver com propósito. Vale a pena viver? Irmão, a vida é uma dádiva, mas apesar da vida ser uma dádiva, ela tem que ter propósito. Se Deus te fez, tem propósito, e você precisa acreditar que tem propósito. Vida do homem tem que ter propósito. Vida sem propósito é sem graça. Sem graça. O que é uma pessoa sem graça? Graça é favor imerecido. Todos nós, querendo ou não querendo, nós temos a graça divina de Deus sobre nós. Mas existem graças que são exclusivas daqueles que recebem a Cristo. Então aquele que recebe a Cristo, ele não tem uma vida sem graça, mas ele tem uma vida amplamente em Cristo, amplificada em Cristo. Uma vida amplificada em Cristo. O que é um amplificador? Vamos longe aqui o negócio. O que um amplificador faz? Um som. O que um amplificador faz no som? Ele, amplifica o som, a tonalidade.
atinge de uma forma ainda mais ampla, não é isso? Amplifica alguma coisa, o amplificador amplifica. Agora imagina só a graça de Deus, a graça de Cristo sobre nós. Temos a graça comum sobre todas as pessoas. Agora aqueles que recebem a Cristo têm uma graça amplificada. Dá para você entender esse negócio aqui? Se o favor imerecido já é bom, imagina agora essa graça que não é nem a graça comum, mas é uma graça para os salvos, de forma amplificada em nós. Irmão, se você entendeu isso aqui que eu falei, você vai pegar. Se não, vamos estudar mais aí, vamos participar mais aí ativamente, porque isso aqui é mistério de Deus, irmão. Você não pegou o que eu disse aqui, você vai pegar ainda. Vai buscando que você vai pegar. Irmão, nós temos propósito, nós vivemos para servir e honrar a Ele. Por que nós vivemos? Vale a pena, irmão. Você não está vivendo para servir a qualquer um, não. Você está servindo você está vivendo para servir aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te sustenta, que é Senhor sobre todas as coisas, céu, terra. Uma coisa mais interessante também, irmãos, nós vivemos, vale a pena viver, mas não apenas viver por viver nessa terra. Nós temos que viver para viver lá, ó, céu. O nosso foco se chama céu, Nova Jerusalém, a morada a qual o próprio Cristo foi nos preparar. Nosso foco é lá. A nossa visão tem que ser lá, o nosso desejo tem que ser lá. Vale a pena viver, irmãos. Deus, Ele prova quem Ele ama. Assim como um professor numa escola, ele está te ensinando. Jesus está nos ensinando hoje. Ele nos ensina por intermédio da palavra dEle, por intermédio dos homens de Deus. Ele nos ensina pela natureza. Deus tem as multiformes maneiras de nos ensinar. A todo momento Ele está nos ensinando. Se nós temos sensibilidade à voz do Espírito Santo, nós conseguimos aprender. Agora, o que não tem sensibilidade à voz do Espírito Santo, irmão, só fica boiando, só fica tentando entender. Mas se você for sensível à voz do Espírito Santo, Deus te ensina de muitas e de várias maneiras. Tenhamos sensibilidade. E aí o professor está ensinando. Só que tem dia que o professor vai aplicar uma prova. E o dia que o professor vai aplicar uma prova, ele não está ensinando. O dia que o professor está aplicando uma prova, ele está vendo se você aprendeu. O dia que o professor está aplicando uma prova, ele está vendo se você aprendeu bem o que ele te ensinou. E nesse dia o que é que ele faz? Nesse dia ele está dentro da sala, ele está na sua mesa, porém ele está te vendo. Você não está na sala sozinho. Pega o que eu estou dizendo aqui agora, ó. Você não está na sala sozinho, o professor está na sala com você, ele está aplicando a prova em você, mas você não está sozinho na sala. Ele está lá no cantinho dele, está te vendo. Você não está sozinho, e você está fazendo a prova. Da mesma forma é Deus conosco. Você está numa sala de aula. A vida é uma sala de aula. Escute isso que eu vou te dizer. A vida é uma sala de aula. Tem momentos que o professor está falando no teu íntimo. Ó, tá com você, tá falando no teu íntimo, tá te ensinando, tá até pegando na sua mão para te ensinar a escrever, tá pegando nos teus pés para ensinar você a caminhar. Muitas vezes até te pega no colo. Mas tem muitas vezes também que nessa sala de aula chamada vida, o professor está com você, mas está como estava com Jó, em silêncio.
Já estou terminando. Está em silêncio. Você está ali na sala de aula. O professor está em silêncio. A prova está sendo aplicada e você está assim. Está difícil. Escuta isso que eu estou te falando. Está difícil. Está doendo. Está muito complicada essa questão. Eu não sei se eu vou acertar. A dor está imensa. A angústia está imensa. Eu estou sozinho. Estou abandonado. Dessa maneira que muitas pessoas se encontram. Acha que está na sala de aula. Acha que está sozinho. Mas o professor está ali, ó. Está juntinho dele. Ele só está em silêncio. Ele está esperando o aluno terminar a sua prova. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele está esperando o aluno terminar a sua prova. Ele está com o aluno. Não está sozinho o aluno. Ele está esperando o aluno terminar a sua prova. Para que ele está esperando o aluno terminar a sua prova? Para aprovar o aluno. Você está entendendo a comparação que eu estou fazendo, né? Ele está em silêncio esperando o aluno terminar a prova para aprovar o aluno. O professor nunca tem amor em reprovar o aluno, assim como Deus não tem amor em te reprovar. Mas o amor de Deus, ele é tão grande que Ele quer que você se vá bem, que você se dê bem, que você ande pelo bem, que você trilhe pelo caminho bom, que você se desvie do mal, porque lá na frente Ele quer te aprovar. Ele está com você, mas nesse momento, ó, com você em silêncio. Era o que Jó estava passando. O silêncio de Deus, o silêncio do céu. Se você está ouvindo o silêncio de Deus aí, se você está ouvindo o silêncio do céu, escute, o professor está na sala. Você está fazendo a prova. Está doendo? Continua na prova, fazendo a prova. Está difícil a caminhada? Continua. Essa prova vai acabar. Escute, em algum momento essa prova vai acabar. E o professor que te ama tanto, ele quer e tem prazer em te dar um 10. Ele quer e tem prazer em te aprovar. Um caminho de sabedoria e maturidade. É nesse caminho da vida que nós alcançamos maturidade e sabedoria, entendendo que Deus está conosco. No momento da angústia e sofrimento crescemos, alcançamos maturidade, alcançamos sabedoria. No momento de angústia e sofrimento, se eu entender que Deus está comigo, se eu entender que Ele está mesmo em silêncio comigo, eu vou alcançando maturidade, eu vou alcançando sabedoria. O lamento de Jó. Aqui foi exposto toda a humanidade, de forma que cada leitor pudesse compreender, participar desse drama de Jó, vendo as dificuldades, o lamento dele, principalmente quando ele vai se dirigindo a Deus e vai fazendo as perguntas. Aqui é um lamento de um homem com o corpo ferido, angustiado, com a alma ferida, machucada, mas que mesmo assim continuava amando a Deus, derramando a angústia somente aos pés daquele que tinha poder de solucionar os seus problemas, somente aos pés daquele que tinha as condições para lhe ajudar. Você que está nos assistindo aí, não sei qual é o seu lamento,
Não sei qual que é a tua angústia, qual que é o teu sofrimento, mas se você tiver que lamentar, lamente aos pés de Cristo. Se você tiver que abrir o teu coração, abra aos pés de Cristo. Se você tiver que abrir a sua alma, todo o seu ser, se derrama aos pés daquele que tem todo o poder, e somente Ele para ajudar. Somente Ele tem o poder para te ajudar no impossível. Somente Ele tem poder para tirar dessa situação. Que nessa aula Deus possa ter falado ao meu coração e ao teu coração. E vou ler a verdade prática que diz: o sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Jamais percamos a esperança no agir de Deus, porque Ele te ama. Ele te ama de uma forma incondicional. Que Deus possa te abençoar mais nesse domingo. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Nosso próximo tema será a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Esteja conosco nessa próxima aula, em nome de Jesus.